Deus manda um dilúvio sobre a terra, a família de Noé sobrevive a esse dilúvio, e quando a terra seca, disponível está para eles, eles descem daquela arca, e a humanidade se expande a partir daquela família. Mas não é uma família perfeita. Não é uma família de novela. Não é uma família hollywoodiana. Não é uma família exemplar. É uma família repleta de tragédias. E a primeira tragédia, ela envolve um contexto cultural, espiritual, ela envolve um contexto familiar, e ela é o nosso pano de fundo. Então, quando o Noé, que era agricultor, ele sai da arca, ele faz o que ele sabe fazer. Ele era agricultor. Então ele percebe que aquela terra é uma terra boa, é uma terra que tinha condições de receber sementes, e ele plantou uma vinha. Quando ele planta aquela vinha, ele colhe da vinha. Quando colhe da vinha, ele é direcionado a um experimento, talvez, porque é a primeira vez que ele tem contato com essa bebida. É a primeira vez que ele se aproxima desse líquido. E ele não sabia como lidar com esse líquido. Ele não sabia como se comportar diante daquele líquido. E ele não tinha como preservar aquele líquido. E aqui nós temos a primeira lição de sabedoria para o nosso ano. Se eu não conheço profundamente, eu não me envolvo nem de forma superficial. Nós temos que pensar sobre isso. Muitas situações são desconhecidas, mas elas recebem toda a nossa intensidade. Elas recebem todo o nosso vigor. Eu não sei no que vai resultar, mas eu me comporto como se soubesse, como se eu tivesse o controle da situação. Se é desconhecido, significa que eu não li o manual. E se eu não li o manual, eu não sei os benefícios e os malefícios que aquilo me oferece. É assim na nossa vida. Muita coisa que foi produzida por nós pode nos fazer mal também. E o Noé está nos ensinando isso. Não era pecado plantar, não era pecado colher, e não era um pecado experimentar possibilidades alimentícias a partir do que se plantava. Afinal de contas, o próprio Deus diz que eles poderiam se alimentar das sementes e das árvores e das plantas e dos frutos. Então ele estava indo na direção proposta, mas a falta de limite destrói até o que pode ser uma bênção para a gente. Precisamos de sabedoria para entender o que é limite. Eu, com os meus 19 anos, comecei a me aventurar como escritor. Eu fui lançar meu primeiro livro com 35 anos de idade, ano passado. Mas eu tenho alguns rascunhos, eu tenho alguns esboços, eu tenho alguns caderninhos escritos, e o primeiro livro que eu me propus a escrever, logo quando eu iniciei os meus estudos de sociologia, se chamava Sociedade Limitada, entendendo os limites que glorificam a Deus. E a síntese do livro era simplesmente dizer para o público ao qual eu estava me direcionando, jovens, é que quando Deus limita algo, não é porque Ele está nos proibindo de algumas coisas, mas está nos lembrando que já temos o suficiente. É assim a vida cristã. Não é uma vida de proibição, mas uma vida de gratidão pelo que já está à nossa disposição. Então, aqui não existia um limite proibitivo, mas deveria existir um limite
sensitivo, por assim dizer, aonde ele aos poucos conseguisse perceber que estava deixando de ser quem geralmente ele era. O pecado faz isso com a gente. Ele vai nos levando cada vez mais longe do nosso estado normal. Você começa com uma mentirinha, depois você vira mentiroso. Você começa com um copinho de degustação, depois você vira cachaceiro. É assim. Começa com uma mensagem, depois vira adultério. Se não percebermos que estamos perdendo o limite, aquilo vai nos levar para um lugar de destruição, ainda que não seja algo descrito como proibido. Então Noé está agora desfrutando de algo que poderia ser uma bênção, mas se transforma em maldição para um monte de gente, para um povo, que até hoje, essa é a minha visão teológica, até hoje, lida com a sentença que foi declarada aqui nessa passagem. O que nós vamos entender aqui? Vamos lá. É que o Noé não tinha como preservar aquela bebida, então ele tomou tudo, ficou embriagado, ele ficou tão alucinado com aquilo que ele tirou a roupa. Ele não entendia o que estava acontecendo, tirou a roupa, ficou despido. Tem coisa que nos tira do senso normal. Às vezes falta sabedoria para colocar a cabeça no lugar e falar assim: nem as roupas que eu usava eu estou usando.